Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui. Eu sou a doutora Mirela Sá, sou médica, atuo hoje na área de emagrecimento, reposição hormonal, qualidade de vida e tô com duas convidadas muito especiais aqui, doutora Tayla e Ângela. Então vamos apresentar um pouquinho? Vamos, eu sou a doutora Tayla, dermatologista, acupunturista, também estudei ciências da longevidade e terapia canábica e atuamos juntas em todos os cenários da saúde da mulher. Então, modulação hormonal, transtorno do sono, hum, mais o quê? Não só da mulher, como dos homens Dos também, né, homens Tayla? teremos um exemplo aqui maravilhoso sobre isso. Exatamente. E aqui, Ângela? Eu sou paciente da Tayla e meu esposo é paciente da Mirella. E eu tô aqui para contribuir, né, para essas mulheres aí que estão pós-menopausa, menopausa, no climatério, para Isso que aí. tenham uma vida mais ativa. Eu digo que eu e Tayla, a gente vai trazer esse olhar mais científico, né, Tayla? Já a Ângela vai trazer a experiência pessoal, o olhar dela como paciente. Certo, Ângela? Isso mesmo. Porque Então, a nossa tarde hoje, nosso objetivo hoje é falar sobre essa reposição hormonal. Hoje vamos focar mais nas mulheres, né? Na parte tanto do climatério quanto da menopausa. Então, nessa fase muito importante aí da vida da mulher. Vamos começar então, acho, Tayla, esclarecendo um pouco mais o que seria essa fase da vida da mulher, climatério-menopausa, porque às vezes o nome não é muito claro e objetivo para o paciente se identificar. E o que seria então essa fase climatério-menopausa? Eu falo que a vida da mulher ela tem várias fases. Então a gente tem ali a fase da primeira menstruação, aí começa a fase fértil dela. Quando começa o climatério, o que há na fisiologia desse corpo feminino? Começa a haver falhas na produção hormonal. Então é uma queda, só que não é uma queda contínua, não despencou tudo de uma vez, não é um quadro estável, Sim. é um quadro instável. Então até por isso que a mulher ela tem dificuldade de entender o que está acontecendo na vida dela. Sim. Porque tem mês que é de um jeito, aí passa 2, 3 meses de outra maneira, aquilo volta com tudo lá no quarto mês, não tem um padrão. Então, realmente, eu falo que o climatério é uma fase estranha e esquisita. Até para a própria mulher. E a gente, como mulher, eu acho que a gente ainda tem aquela coisa assim, eu me conheço, mais do que o público masculino. Sim. Nessa fase, tá uma confusão danada. Mesmo conversando com irmãs, com amigas, ninguém consegue desvendar. Então, acho que aí entra uma boa consulta médica para ajudar e vasculhar. Eu acho que a gente tem que dar ali uma de detetive para poder juntar sintomas, isso explica aquilo. Exato. E oferecer mais qualidade de vida para essa mulher. Porque essa fase do climatério, né, Tayla, ela vai estar no meio do caminho. Ela nem chegou ali na menopausa ainda, com aqueles sintomas francos de menopausa, que é mais fácil, às vezes, da mulher se identificar. Opa, isso aí é menopausa, eu sei, fogacho, né? Isso. E ela também não tá ali na vida fértil plena dela, né? Isso. No auge ali dos seus 30, 35 anos. Então, essa mulher do climatério, ela tá como se fosse ali no limbo. E ela é nunca coisa acha que as mulheres alterações fazem. que ela tá sentindo realmente é de uma Isso. deficiência hormonal, né? Porque só o que elas entendem é o seguinte, eu já tô meio fértil. Tipo, eu não sei se aqui eu engravido ou não. Elas só associam a isso. Né? Uma instabilidade também da fertilidade. Ou da saúde desse óvulo, enfim. Mas ela não entende que os sintomas físicos, emocionais, cardiovasculares, depósito de gordura, modificação da composição corporal também tem a ver com esse quadro estranho. Né? Então, isso eu achei muito importante da gente elucidar. E a menopausa já é um quadro um pouco mais esclarecido, graças a Deus, nos dias de hoje. E a gente sabe que é um diagnóstico que você faz olhando para trás. Então, quando você percebe que deu ali um aniversário de 1 ano da ausência de sangramentos vaginais, você fala, nossa, bem-vindo, está na menopausa. E aí vem aquela cascata de sintomas que justificam essa evidência, vamos dizer assim. E essas deficiências hormonais, elas vão vindo aos poucos, né, Tayla? Cada fase ali da vida da mulher, ela vai, né? Primeiro ela vai passar ali na deficiência, a testosterona vai começar a diminuir, a progesterona, o estradiol. Aí a deficiência de cada hormônio vai justificando esses sintomas que a mulher
tá sentindo. Então a importância, isso que você falou, de um acompanhamento médico e mostrar para ela que tudo que ela tá sentindo ali tem um porquê. Né? Me marcou muito a fala de uma paciente ontem até, eu atendi ela, e ela falou bem assim, ai, às vezes eu me sinto até mal que eu só reclamo, o dia todo eu fico reclamando, dor aqui, dor ali, meu sono tá ruim, e isso... E às vezes a mulher até se culpa de estar sentindo tudo isso. Justamente. Quando, né, Muito Ângela? comum, Quando muito na comum. verdade tudo que ela está passando tem um porquê. Né? Ela não precisa se culpar por isso. Mas ela precisa ir em frente, buscar ajuda e saber, né, que tem solução. E uma coisa que a gente estava conversando um pouquinho antes. Geralmente a pessoa até quer procurar ajuda e procura o psiquiatra. É. Justamente por isso. Eu estou enlouquecendo, eu estou tratando todo mundo mal, eu não quero mais fazer as coisas que eu gostava antes. A depressão Ela chega, acha que né? tá com isso. Sim. Porque veio um quadro de Essa uma variação confusão emocional mesmo. é uma variação de humor muito humor. grande. Você passa por todas as estações durante Um dia. Então, aí você acha, acho que eu tô com depressão. E poxa, às vezes não é. A gente até depressão. falou, aí sai do psiquiatra às vezes com ansiolítico, antidepressivo, aí sai do ortopedista com um anti-inflamatório para dor articular, né? E aí vai colecionando as medicações. E a base ali, que é esse olhar, né, para esse equilíbrio hormonal, não foi feita. Né? Então, acho que primeiro é a mulher identificar, estou no climatério, na menopausa, preciso de ajuda. Fazer primeiro esse diagnóstico correto, né? Pelo menos desconfiar e Isso. procurar uma ajuda que seja mais completa, né? Então não fica preocupada, estou com depressão, estou com uma tendinite. Acho que marca um médico integrativo, um nutrólogo, alguém que possa te ouvir. E aí vai te ajudar da maneira que você precisa. Também você não precisa ficar ali na posição de você ficar se estudando. Eu também comentei isso com a Ângela quando ela me procurou. Eu falei, sai da posição de você ter que se resgatar. Confia em mim. Isso. Sabe? E diante disso, a gente foi justificando o que estava acontecendo e fazendo propostas de tratamento. Ó, isso aqui, para isso aqui vai ser maravilhoso isso, para isso aqui vai ser maravilhoso isso. Você tá vendo como esse sintoma conversa com esse, quando a gente melhora esse, isso aqui vai acontecer. Exato. E não deu outra. Isso aí. Por exemplo, né, só para ficar mais claro, corrigir o sono estava ruim, ou estava insuficiente, esquisito, de novo a palavra esquisito. Quando você corrige isso, o seu sintoma de cansaço, seja físico, mental, emocional, já melhora muito. Energia, memória. E aí o que restar disso daqui, a gente corrige com outra coisa, investiga ferritina, outros minerais, a parte hormonal também, corrige rotina. Porque às vezes a minha pessoa acha que está fazendo tudo certo. Mas às vezes é certo, mas é certo para vizinha, para amiga, para prima. Pra ela, não. E para ela não é o melhor. Então vamos ajudar mais, Tayla? Vamos ajudar essas pacientes que estão passando por isso, né, Ângela? Sim. Porque quando fala em menopausa, qual que é o primeiro sintoma que todo mundo pensa? Qual é, Ângela? Quando a gente fala assim, ó, menopausa, primeiro sintoma que vem na cabeça. Tô velha. Não. Eu acho que é fogacho. O Quando eu penso em menopausa, é o primeiro sintoma. O primeiro sintoma é o fogacho. E é um desconforto muito grande que ele chega inesperadamente. E eu vejo assim, né? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu faço reposição hormonal há 22 anos que eu faço reposição hormonal. E hoje a Ângela tá com qual idade? Eu vou completar 70 anos. Há 22 anos. Então, eu não tinha essa facilidade como vocês aqui, hoje esses meios de comunicação, profissionais maravilhosos que todos os dias estão esclarecendo. Eu venho numa época ainda de preconceito, de muito preconceito há 22 anos atrás, porque, né, devido àqueles estudos mal feitos nos Estados Unidos, lá, e isso daí, mas eu sou farmacêutica e justamente a minha tese na época eu queria estudar reposição hormonal. E por eu estudar reposição hormonal,
quando eu cheguei nesse período do climatério, que vem também, né? Não foi falado aqui, mas essas hemorragias que a gente tem, essa anemia que chega, que é isso? Hoje vem, amanhã não vem, quando vem, vem muito. Então, começa as irregularidades do ciclo menstrual, né? Que é a segunda fase ali. Que é uma segunda fase que é bem chata também, né? Os acidentes que acontecem, né? Para quem é mulher que está nos ouvindo. 2 meses eu não menstruei mais, ai, será que já parou? Daqui a pouco essa menstruação vem. Vem muito. Então, foi a minha tese e eu falei assim, eu quero fazer reposição hormonal. E para isso a sua decisão. E só para falar, né? Tive numa reumatologista, fiz esses dias uma densitometria e que ela falou, você está muito longe de ter uma osteoporose, osteopenia. Ela falou, graças à sua reposição hormonal. Porque a gente sabe que hoje é a indicação consagrada, né, Tayla, da reposição hormonal ali é para prevenção de osteoporose, mas a gente sabe que não é só isso, a gente melhora toda a vida da mulher. E indo lá naquela parte que a gente estava falando sobre sintoma, quando a gente fala em menopausa, acho que o primeiro sintoma que vem na cabeça de todo mundo é fogacho, mas ele não é o único. Tem mulheres que passam pela menopausa sem sentir fogacho, aí acha, não, eu não tenho fogacho, então eu não tô sofrendo com a menopausa. Mas vamos falar mais uns sintomas aí, tá? Que a gente pode ajudar, porque talvez tem muita mulher sentindo isso tudo e só porque não tem fogacho acha que não tá no climatério, não tá na menopausa. Isso é muito verdadeiro. Não é, muito verdadeiro. Nossa, eu passei pela menopausa e não senti nada. Tá, você não sentiu só o fogacho. Exatamente, mas alteração de sono. Alteração do sono. Eu gosto muito de falar da parte da pele. E quando eu falo da pele, eu falo de aparecimento de rugas que não são dinâmicas nem finas, são rugas profundas. O desabamento da face. Por quê? A gordura do corpo da gente, ainda que a mulher seja sempre magrinha, nunca tenha mudado nem o peso na balança, a gordura ela cai. Então o rosto ganha uma conformação diferente. Existe essa questão óssea, então existe uma reabsorção óssea que as pessoas também não sabem, que também acontece no rosto. Eu já tive paciente que teve uma dificuldade tremenda com tratamento odontológico. Tem que fazer enxerto. Exatamente. E não tinha osso, não tinha massa óssea. Então assim, eu não senti nada da menopausa. Você tá perdendo os dentes. Exatamente. Então, além dessa aparência mais envelhecida, né, da gordura derreter, do osso ser reabsorvido, a pele mais seca, o cabelo que muda, né, Tayla? O cabelo fica mais frágil, fica mais opaco, mais quebradiço. A pele mais seca, como você bem lembrou, perde a firmeza, fica mais adelgaçada, que a gente fala, que aquela pele fininha, esbarra em qualquer lugar, a pele vai junto igual a sanfona. Sim. A gordura pelo corpo todo também ela fica mais... É uma gordura diferente. E a distribuição muda também, mais né? central, então, aquela barriguinha da menopausa, toda mulher sabe disso. A perda de massa muscular, que aí já é um risco que a gente tem, né? De sarcopenia. Fora as outras alterações, de humor, ansiedade, depressão, irritabilidade. O sono que tá ali fragmentado, não é mais uma noite reparadora. De quê? Da libido. Dificuldade em atingir o orgasmo. Aí o casamento começa a ter um atrito, né? Aí o marido já acha que a esposa não ama mais, mas é o momento, né? Quantos casamentos talvez poderiam ser salvos se tivesse, né, a reposição hormonal ter sido feita ali da forma correta. Eu acredito na minha experiência, né? Porque a Tayla foi o primeiro implante que eu fiz, foi com a Tayla. A minha mudança, olha, eu acho que não sei se eu teria mais filhos. Mas olha, a mudança foi assim muito, porque eu já não tinha mais filhos em casa. Eu sou mãe de 4 filhos, então eu não tinha mais, estava eu e meu marido sozinha, a casa era toda nossa, muitas oportunidades, mas baixíssimo desejo. E nisso eu encontrei a Tayla, que foi a minha salvação, e hoje já tem 5 anos que eu já faço a reposição da testosterona, que é outro hormônio que é muito importante para a mulher, né? 50% do nosso organismo trabalha com a testosterona.
E às vezes a gente, né, comparando agora eu falando como farmacêutica, né, a gente é muito preocupado com o estrogênio. A testosterona, se você fizer um exame, ela é muito maior do que o estrogênio. Então você imagina um hormônio que todos estão em decadência, como que a testosterona é importante na nossa vida, porque quando você fala também em testosterona, você pensa só em libido. Não, testosterona faz parte de muitas reações do nosso organismo. Energia, disposição, massa muscular. E hoje eu sou assim, com minhas amigas, onde que eu convivo, eu falo, né? Vamos quebrar esse preconceito, vamos procurar profissionais atualizados, que estão nessa procura do bem-estar de um casal, de uma pessoa, de um ser humano, porque o mundo aí fora não equilibra muito não, mas dentro da nossa casa tem que estar muito bem. Exatamente. E é o que eu sempre falo, se a gente pensar hoje na longevidade das mulheres, vamos colocar lá para 80 anos, né, Tayla, né, Ângela? Se a gente mais, pensar, né? Não é? Mas vamos colocar uma média de 80 anos, a sobrevida da mulher hoje brasileira. E se você pegar 40 anos, essa mulher tá entrando no climatério. Metade da vida dessa mulher vai ser no climatério e menopausa. E ela vai chegar lá nos 40 anos, não vai fazer nada, vai simplesmente ouvir de alguém que isso é normal, um dia vai passar, e ela vai passar metade da vida dela sofrendo com sintomas. Porque eu não sei você, Tayla, mas a impressão que eu tenho é que as pacientes hoje chegam com uma plaquinha escrito socorro. Sim. Se queixando de várias coisas, e essa mulher muitas vezes já passou por vários profissionais e ninguém pegou e falou bem assim, olha, isso tudo é o seu corpo que está completamente bagunçado, mas vamos ajustar tudo isso? Exatamente. Né? Hoje mesmo atendemos uma paciente para fazer um remodelamento glúteo, 40 anos, e nunca ouviu falar de lipedema, nunca teve alguém que olhasse para os hormônios dela, sedentária. E aí vai tratar do glúteo, ela quer um embelezamento glúteo, válido, ótimo, maravilhoso. O bumbum é a beleza, a referência de beleza brasileira, e a gente sabe disso. Então ela quer estar bonita no verão. Só que, e o resto dessa pessoa? Então tem que passar por um processo que hormônios aí é fundamental para esse tratamento, mas também cuidar do que a gente chama de terreno biológico, da parte nutricional, intestino, né? Padrão de relacionamentos, tudo isso. Agora, a gente fica assim, a gente vai começar essa conversa por aonde? Porque, né, começou pelo bumbum, qual vai ser o gancho disso daí? Porque depois que você tem esse tipo de conhecimento, não tem como você se desvincular dele. Então, ainda que ela me busque por uma razão puramente estética, eu não tenho como não abordar numa anamnese, começar uma conversa que seja, que caminhe para isso, que a gente marque de conversar daqui a 2, 3 meses mais a fundo sobre isso. Mas eu não vou fazer um glúteo e abandonar essa mulher por aí. Exatamente. Né? Tem que ser um relacionamento um pouco mais longevo. Hoje eu vejo, né, eu posso falar essa nova medicina, que eu fico muito feliz por estar com 70 anos, eu já passei por várias etapas, né, dentro da medicina. Esse relacionamento, essa preocupação do profissional, né, pena que não sejam de todos, como a Tayla falou, não é só o corpo, né? O que tem atrás também desse corpo que ela está querendo só o bumbum? Não. Ela tem uma alimentação, ela tem uma atividade física, ela tem um relacionamento, né? Não só o relacionamento com o seu parceiro, mas também o relacionamento com seus filhos, com sua família, com seus amigos, com seu trabalho. Isso tudo influencia a parte hormonal. Olha como que está tão importante. Obrigado, medicina. Obrigado, cientistas, por, né, trabalharem para dar isso daí, né? Hoje com esses medicamentos, né, biomoleculares, mais efetivos, né? Que até então nós não tínhamos isso há algum tempo atrás.
quando eu entrei, não existia esse tipo de medicamento, né, que é o bioidêntico, biomolecular, que é bem efetivo, né, que hoje trabalha-se bastante com essas reações adversas desses medicamentos, que isso é muito importante. Eu estou falando agora com uma parte farmacêutica. Sempre vem o ladinho farmacêutico, né? Não tem como separar. Não tem como separar, porque também quando eu procurei a farmácia, apesar de eu ter me formado já depois dos 40 anos, mas foi em busca do conhecimento, e hoje eu continuo. Mas assim, eu acho também o que é importante a gente ressaltar aqui. Graças a Deus, a história da Ângela é uma história bem sucedida, uma história feliz. Mas não representa a maioria das mulheres hoje, né, Tayla? Infelizmente, a Ângela até citou um pouco disso. A parte da reposição hormonal, ela ainda é carregada de muito mito, né? Muitas inverdades, que acaba privando mulheres de fazer essa reposição hormonal e ter uma qualidade de vida igual sua, Ângela. Quantos quilômetros você nadou hoje, Ângela? Ai, eu tô limitada. Limitada. Hoje eu só nadei 1.500 metros em águas abertas. Tadinha, não é? Então, graças a Deus, essa aqui é o exemplo que eu queria, né? É a história que eu gostaria que todas as minhas pacientes, que a minha mãe tivesse vivido. A minha mãe viveu outra realidade, né? Quando ela esteve na fase da reposição hormonal, ela, né, não encontrou um médico que abraçasse a causa, apresentasse, desfizesse os mitos e trouxesse segurança. Então eu acho que esse é um papel nosso também, né, Tayla, como médicas, transmitir essa segurança para as nossas pacientes cada dia mais, para que isso seja difundido e esses mitos e inverdades que privam as nossas pacientes, né, de ter a melhoria dessa reposição hormonal, que isso se acabe. Perfeito. Vou dar um exemplo, então, de mitos. Minha tia materna, infelizmente, faleceu aos 40 anos de vida com um câncer de mama. Conclusão da época, óbvia e direta. Nenhuma mulher dessa família pode fazer reposição hormonal de nenhum tipo. Nem bioidêntica, nem sintética. Concordam? Porém, ainda bem que essa não foi a realidade da minha casa. Minha mãe faz reposição hormonal desde sempre, sempre que se surgiu o necessário. Eu faço reposição hormonal desde que eu entrei no climatério e também para tratar a minha endometriose. E as minhas duas irmãs também fazem reposição hormonal, porque todos nós somos 40 a mais. Então você vê minha irmã mais velha aí com 48 anos, ninguém diz. Você vê a minha mãe com 73 anos, ninguém diz. Minha irmã mais jovem, com 43, também ninguém diz. Não estou dizendo que o hormônio seja o segredo da beleza e da juventude. É um dos pilares, né? Então tem todo um conjunto de cuidados que vem de uma vida inteira e tudo mais. Mas nós não perdemos a oportunidade de também agregar os hormônios ao nosso tratamento de saúde. E aí, com isso, disposição, massa magra, menos sofrimento físico, emocional, é um envelhecimento que vem, óbvio, estamos vivas e envelhecendo todos os dias, né? Existe aí um estresse oxidativo cruel, independente dos seus cuidados, mas que a gente vai freando, vai contornando essa situação. Hoje a gente sabe que a gente consegue modular, inclusive, mutações de DNA, né, com os cuidados de saúde, então ninguém é refém de genética. Nós temos aí toda uma epigenética que contorna isso. Então, genética não é fim. Então, e a minha família, então, se eu puder dar um depoimento, é esse. É um exemplo. Uma tia com um câncer tipicamente hormonal, hormônio dependente. E todas nós cuidamos e conduzimos isso já há alguns anos, sem nenhuma intercorrência. Realmente, esse é um grande mito, né? Achar que a história familiar de câncer de mama vai sentenciar essa paciente a não poder fazer, né? Desde que não seja a sua história pessoal, você pode fazer reposição hormonal. E claro que não foi uma consulta coletiva, né? Senta aqui essas mulheres todas com esse sobrenome e vão fazer uma consulta. Não. Então, atende uma irmã, atende essa mãe. Como que você está? Exatamente. Como que é a sua vida, seus hábitos, os seus exames, reposição hormonal é uma coisa individual. Não é que serve para você, vai funcionar para você, para sua vizinha, para sua amiga, né? Cada uma
Isso, você pega o nosso prontuário, cada um tem uma prescrição Exatamente, diferente. uma via diferente, uma concentração diferente. Exatamente. Né? Então todas usamos, mas não usamos a mesma cópia. Exato. De prescrição. Porque somos únicas. Isso. Né? Uma prescrição individualizada. Isso aí. E outra coisa, essa prescrição também é dinâmica. Então a minha prescrição de implantes, que é a via que eu uso desse ano, já foi diferente da do ano passado. Da minha mãe, idem também, já usou implante, agora voltou pro gel, sabe? A cada ano, a cada 6 meses, a gente revisita esse assunto e define como vai ser de agora em diante. Exatamente. Né? Não tem nada ali solidificado. Né? Uma reposição hormonal bem feita é isso, é esse acompanhamento, esse segmento, né? Não receber uma receita e replicar isso pro resto da vida. É diferente de uma prescrição de dipirona, de antibiótico. Você vai usar de 8 em 8 horas por 7 dias, de 6 em 6 horas por 14 dias. Não é assim. E puxando esse gancho, né, Tayla, que você tá falando sobre câncer de mama. Aí muitas pacientes, eu tenho medo de fazer reposição hormonal, câncer de mama. Mas vamos falar do principal fator de risco modificável para câncer de mama? Obesidade. E ninguém fala nisso. Não, e as pessoas têm medo de usar medicação para tratar a obesidade, quando na verdade deveriam ter medo de continuar obesas. O risco da doença é infinitamente maior do que o risco do uso do medicamento, lógico, com acompanhamento médico, com visitas frequentes, que a gente sabe também que isso hoje modifica o desfecho. Né? Não é ir ao médico a cada 2 meses. Só para pegar a receita, repetir isso daí e eu vou continuar o meu tratamento. Repetir a bioimpedância, então vai muito além. Muito além disso. A gente sabe que a gente, tratando a obesidade, a gente está reduzindo o fator de risco de 8 tipos, pelo menos, de cânceres, né? Essa inflamação, esse estresse oxidativo que a obesidade, esse excesso de tecido adiposo vai gerar no corpo. Realmente, a gente deveria estar muito mais preocupado em controlar isso do que ficar pensando que reposição hormonal causa câncer. Eu acho que esse também é um dos principais mitos, né, inverdades, que rotula e coloca ali uma tarde de medo na reposição hormonal. Verdade, acho que a gente citou os principais. Então, história familiar e comorbidades. Exatamente. E eu acho que tem um outro também muito interessante, Tayla. Uma mulher que passou ali daquela janela de oportunidade, não posso fazer nada, agora eu vou só sofrer com os meus sintomas pro resto da vida. E a gente sabe que não é bem assim, né? Existe sim algo que a gente pode fazer por essa mulher. Claro que vamos ser muito mais criteriosas, né, na escolha desse hormônio, na escolha da via, mas que sim, ela tem direito a fazer ali a reposição hormonal dela. Eu acho que esse termo, daqui a pouco tempo, vai até cair em desuso, essa coisa da janela de oportunidade, porque fica uma coisa muito matemática. Meu Deus, deu 10 anos, 1 minuto, 30 segundos. Acabou pra mim. Né? Aparece aquele meme da explosão. Né? Não tem mais o que ser feito. Também não. Uma boa consulta, exames, logicamente, para a gente avaliar a parte cardiovascular, principalmente. Critérios inflamatórios, que não é só VHS, PCR, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouco de exame então, tá? Vamos. Por exemplo, eu sou uma mulher, climatério, menopausa. Quais os exames básicos, assim, que eu poderia fazer para iniciar minha reposição? O que você pede aí de básico? Vamos enxugar. Nós estamos falando aqui para todas as pacientes. Paciente que tem plano de saúde, paciente que não tem plano de saúde. O que a gente tem como básico para iniciar a nossa reposição hormonal com segurança? Certo. Hemograma não tem como a gente não falar de hemograma, até porque muitas mulheres sofrem com essa metrorragia, esse sangramento excessivo. Então precisa saber se existe ali também uma anemia que justifica a indisposição dela. Porque às vezes ela chama de falta de libido. E ela tá anêmica. Porque principalmente na mulher, libido é multifatorial. Então fala não dá. Começamos aí por um hemograma. Depois acho que a parte metabólica, né? Aí vou colocar ferritina no pacote aí pra avaliar isso aí junto. Isso, vamos, com certeza. Perfil do ferro, glicose, insulina, eu também considero básicos. Tireoide, por favor. Por favor. Então a mulher também não é só útero e ovário, gente. E perfil lipídico, né? Perfil lipídico, exatamente. Eu acho que aí é vitamina D, né? B12. B12, pelo menos, se a gente for falar de vitaminas. Sim, eu acho que são. E exames de imagem? Isso, mamografia, ultrassom de mamas. Ultrassom endovaginal. Se tiver uma suspeita aí de endometriose, também a gente tem que pedir exames específicos, porque não dá para dissociar uma coisa da outra.
E dependendo também da saúde desse intestino, eu acho que vale a pena acrescentar algum exame para fazer uma análise mais elaborada. Coluna, assim, né? Mas acho que de básico a gente colocaria mamografia e ultrassom transvaginal. É básico, 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 certo? Básico. Ok. Aí levei para você esse pacotinho aí de exames, uma longa conversa, entendendo quem sou eu, minha realidade. Isso. Bora começar. Sim, a gente identificando ali um quadro também que converse, né, gente? A anamnese encaixada com os exames. Eu não vou tratar papel. Exatamente. Não vou trazer só exames. Então, eu não vou ficar apegada. Ai, aqui seu estradiol, sua testosterona estão ótimos. Mas a mulher tá te falando que ela não tá se sentindo bem. É o que eu tô falando, a plaquinha escrito socorro, socorro. Aí eu olho lá, seu exame normal. Aí o papel invalida todo o discurso. Nossa, essa semana, uma paciente minha, consulta online até, ela chegou pra mim com essa queixa. Todos os sintomas de hipotireoidismo. Mas olha lá no exame, TSH normal. Aí eu vou falar, não, você tá doida, você não tá sentindo nada disso não, porque aqui no exame, ó, no papel, tá tudo normal. E vamos falar aqui que é valor de referência, Tayla? Vamos. Valor de referência. Agora, Porque os pacientes se prendem a isso. Tá lá dentro, valor de referência, vitamina D, 20, 30, tá ótimo, não precisa fazer nada. E hoje nós temos ainda uma ajuda, né? Maior que a inteligência artificial. Já chega lá diagnosticada no consultório. Precisa Verdade. repor isso, isso, aquilo. Então, valor de referência não tem nada médico, né? Não tem nada médico e inclui todo mundo. Então, ali tem a referência para o laboratório, não é referência de saúde, porque ele inclui toda a população, dos saudáveis e dos doentes. Exatamente. Então, que referência é essa? Referência para quem? Eu quero uma referência de saúde. Isso. Para mim mesma, eu quero me sentir saudável, eu quero ser referência de saúde dentro da minha família, dentro da minha comunidade, junto às minhas pacientes, porque uma dá a mão para outra e a gente eleva o padrão, gente. Porque se a gente for falar em referência, vou usar uma linguagem mais técnica, eu quero estar ali no quartil ótimo. Exatamente, eu quero estar mais próximo do valor que vai, né? Exato, que a gente me sabe fazer sentir melhor ainda. Como que pode ser normal? Vamos colocar assim, bem esdrúxulo, né? Vitamina D vai de 20 a 50, vamos falar assim. Como que a pessoa que tem 50 pode estar tão bem quanto a que tem 20? Exato. Então não tem lógica. Se eu necessito tanto dessa vitamina, exato, tipo uma B12, eu necessito tanto dessa vitamina. Que na verdade a vitamina D não é nem vitamina, é um hormônio, né? A gente tem receptor no nosso corpo todo, da importância ali. Então a gente já vai avisar, Natália, valor de referência não é com a gente vai atrás do nosso paciente, de ouvir a queixa dele, de ver ele melhorando. E não simplesmente um exame. Claro, o exame ele é complementar, mas a gente não pode esquecer o básico que a gente aprende lá nos primeiros anos da faculdade, que a clínica ela é soberana. A clínica é soberana. Eu queria fazer uma pergunta, Tayla. Até que idade que eu posso fazer reposição hormonal? Você não vai parar, meu amor. Se eu puder te responder, tá respirando, deixa eu ver o pulso ainda pulsa. Ainda mais vivendo desse jeito, com alegria, com disposição, com libido, agregadora, dentro de casa, na empresa, formadora de opinião. Eu vou mexer no time que tá ganhando? Exatamente. Se eu fizer isso, você checa os meus hormônios. É verdade. Por favor, ok? Combinado? Mas isso é outro preconceito. É outro preconceito que nós estamos aqui para quem, né, quer procurar essas duas doutoras maravilhosas. Vamos beber melhor. Aqui. Eu acho que vamos para o recado final. Ângela, você, se pudesse resumir numa frase, um recado para as mulheres que vão cair aqui para ouvir o nosso podcast falando sobre reposição hormonal, o que você falaria para essas mulheres que hoje estão no climatério ou menopausa? Recado final. Olha, na minha experiência, se o seu médico ele faz ainda muita resistência, ouça o parecer de outro médico também. Porque hoje alguns que ainda não
por motivos, não estou desprezando essa medicina, né, tradicional, essa medicina contínua que sempre estudamos, não estou desprezando porque ela é muito importante. Mas é bom ouvir a opinião de outros profissionais. Isso é muito importante hoje. Então, às vezes, se prende nessas crenças e evita, nós estamos, vamos falar, numa parte tão importante da vida, né? O nosso ciclo tá terminando. Isso eu penso nisso todo dia. Então, por que não viver melhor? Exatamente. E assim, a gente fala, né, Tayla, a reposição hormonal é uma decisão conjunta, né? Eu ofereço para minha paciente e a minha paciente aceita. Toda a nossa prescrição é assim, né, Tayla? Nunca é uma imposição. Você tem que fazer reposição hormonal. A gente compartilha, é uma decisão compartilhada. Mas eu falo que o mínimo que a gente tem a fazer é oferecer essa oportunidade a ela. Né? A gente fala que hoje é um crime para a vida da mulher você não oferecer isso a ela, essa oportunidade. Né? Concordo. Mudou minha vida, se eu puder dizer, não só como médica, porque obviamente eu procurei colegas para me ajudarem. É uma Tayla antes e outra depois, em todos os sentidos. Então mudou também a minha atuação médica, sabe? Porque eu senti na pele a experiência e a importância, a relevância de considerar o uso dos hormônios dentro dos meus cuidados de saúde. Muito bom. E trazendo também para o lado do emagrecimento. Antes a gente enxergava de uma maneira diferente, né, Tayla? Primeiro nós vamos emagrecer, depois nós vamos cuidar do hormônio, mas hoje os estudos já mostram o contrário. Exato. Mostram que as mulheres que fazem reposição hormonal, elas têm uma resposta melhor ao emagrecimento, dada a importância da gente, né, estar nesse equilíbrio hormonal. Olha, o que eu mais amo no nosso jeito de trabalhar é que a gente elabora um plano de acompanhamento junto com o paciente e aí ele enxerga que nesse plano ele vai ficando cada vez melhor. Mas assim, antes a gente falava, o hormônio é a cereja do bolo. Gente, não é a cereja do bolo. O hormônio faz parte do plano e a gente juntos vai construindo essa prescrição. Às vezes você não começa já de cara com uma prescrição tríplice, vamos dizer assim, hormonal. Então você começa por algum lugar, vê como aquilo responde, vamos colocar assim, e vai continuando. É uma caminhada, uma trajetória que só está começando. Exatamente. Eu vejo isso, mulheres de 60, 70 anos, que eu não enxergo para elas, estão no fim da vida, vou fazer só um pouquinho aqui, porque né, não vale a pena investir. Eu vejo... É uma vida, uma potência ali, justamente isso. A pessoa foi colecionando experiência, sabedoria. Por que não investir nessa pessoa de forma que ela continue viva enquanto está viva, né? Não vai morrer enquanto está viva. Não é uma sobrevida, né? Tem que experienciar a vida mesmo, em sua completude. Então, o que você falou, um tratamento completo. Exatamente. Então, você que é mulher, 40 a mais, que hoje está sentindo irritada, acho que tá um pouco mais ansiosa ou depressiva, o sono não tá bom, cansada, sem libido, uma fragilidade, dores articulares, busque ajuda, procure um médico e converse sobre a possibilidade de uma reposição hormonal. Experimente, se permita viver isso. E não apenas ficar buscando diagnósticos isolados. Eu tô com ansiedade, eu tô com depressão, eu tô com artralgia. E para cada um desses sintomas, eu ficar tratando os sintomas, em vez de correr atrás de tratar a base daquilo tudo, né? Isso. Acho que essa seria a mensagem final, acho que eu transmitiria para as mulheres que hoje estão ouvindo a gente, né, Tayla? Perfeito. E lembrando que são cuidados integrados, né? Não existe um sintoma em que uma deficiência justifique tudo. Exato. Né? Então, olhar de uma maneira inteligente mesmo para a inteireza que somos. Né? Então, eu acho que cuidar da saúde sempre vale a pena. Sem saúde, nada vale. Então, não vale o seu cargo profissional, não vale a família que você construiu, você está doente. Nem a sua longevidade. Perde. Do que vale uma longevidade sem saúde, Exato. do que vale chegar lá aos 80, eu quero chegar aos 100 anos, quero ser centenária. Mas numa cadeira de roda, com andador. Exato. Então, acho que tudo é a partir da saúde.
Exatamente. Ótimo. E hoje nós estamos preparando, né, a vocês aí, né, que estão no período de climatério ou nessa primeira parte que é a decadência hormonal, que se começa muito cedo, né? Ela manifesta mais tarde, mas a decadência hormonal começa ali aos 20 anos, você já começa a diminuir seu hormônio. É lógico que tem um momento que ela manifesta mais. Você prepara 20 anos antes para você chegar 20 anos depois. Completamente diferente, né? Completamente diferente. Então, se você quer ser uma sessentona inteira, começa cedo. Eu tive um grande professor, o Dr. Italo Rashid, que ele falava assim: quando que começa a reposição hormonal da mulher? No primeiro dia que ela entra no seu consultório. Então, se ela entrou no meu consultório lá na menacme, na primeira menstruação dela, ali começa a reposição hormonal dela, porque eu vou preparar toda a vida dela para quando ela chegar verdadeiramente lá na menopausa, ela vai ser outra mulher. Do que ela ter o primeiro contato apenas lá. E só pra gente garantir também que os ouvidos dos leigos não entendam quando a gente fala hormônio, só os hormônios sexuais. Né? Então, eu conhecendo também o Dr. Ítalo, que também foi meu grande professor, insulina é hormônio, tireoide é hormônio, vitamina D é hormônio, cortisol é hormônio. Exatamente. Então, é uma orquestra. Insulina é hormônio. Exato. Melatonina. Isso. Então, é isso. É tudo. Ângela, obrigada pela sua presença, sua participação. Foi muito, muito gostoso trazer esse lado do paciente, o lado de quem tá do outro lado da mesa, né, Tayla? Perfeito, linda. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade que vocês me deram. Espero que esse podcast ajude outras mulheres a serem mais felizes. Que lindo. Saúde. E se ainda ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira conversar com a gente, nos siga lá na rede social. Siga a gente está sempre conversando sobre isso. O meu Instagram, doutora Mirella Sá. Tayla, compartilha o seu. Doutora, né, DRA.Tayla.Ferrari. E o de Ângela? A minha Ângela Dazi, com 2E, Piol. Isso aí, vai ser um prazer ter vocês acompanhando a gente trocar ideias, informações. E a gente está sempre de portas abertas. Isso, lembrando que a gente também faz consulta online, então não é só para o público do Espírito Santo. O mundo inteiro, se tiver interesse, pode nos procurar. E não só as mulheres. Depois isso é assunto para outro podcast. Porque quando uma mulher faz reposição hormonal, o marido tem que acompanhar junto para esse casamento funcionar. Exatamente, né, é uma parceria. Exatamente. Os dois têm que estar bem. Mas isso aí é papo pro próximo.